Beleza? Pessoal do ESAG, pessoal que está fazendo aí o Enem para Todos do ESAG. Meu nome é Professor Renato, espero que você já tenha ouvido minha aula anterior. Meu Instagram, renato.sp.araújo. Me segue no Insta, manda sua dúvida. Lá você vai encontrar até o meu canal Geografia com Renato Araújo no YouTube também tem. Não se esqueça também, pessoal, no YouTube, o canal TV ESAG. Se inscreve, toca o sininho, dá o like. Não se esqueça de seguir no Insta, @ESAGMedicina. Não se esqueça, pessoal, o curso tem 100 aulas. Na descrição você vai ter ali o material de apoio para você fazer esse curso. É bem legal que você esteja aí, comente, fale o que você acha, que a gente vai estar pronto para te atender. Inclusive, enquanto você estiver vendo essa aula, você tem o chat aí para tirar as suas dúvidas, para resolver as suas questões. Ok, pessoal? Então, não se esqueçam. Renato.sp.araújo, esse sou eu. Me segue no Insta que eu vou ficar feliz. E não se esqueça de seguir também o ESAG Medicina no Insta, se inscrever no canal do TV ESAG, se inscreve no meu canal, aproveita e faz isso, pessoal. Vamos lá, Geografia com Renato Araújo, sou eu, e aí eu vou ficar feliz, o ESAG vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz e você vai conseguir, eu tenho certeza, ter sucesso no seu Enem, você vai conseguir passar na sua faculdade, você vai conseguir entrar no seu curso tão sonhado e fazer a sua faculdade. Vambora, pessoal! Não podemos parar agora, não podemos desistir. Pessoal, na aula de hoje, um dos assuntos mais importantes, na minha humilde opinião, acerca das questões da geografia, que é a questão dos problemas socioambientais. Nós vamos tratar, pessoal, de 3 itens importantíssimos. Nós vamos destrinchar esses 3 itens importantíssimos, que são a mercantilização da natureza, a questão da agricultura moderna. A gente não vai falar da agricultura moderna especificando, não é uma aula de agropecuária, mas tentar entender como a agricultura moderna acaba por prejudicar, acaba por resolver dar enormes impactos, né, no meio ambiente, e também a questão do desenvolvimento sustentável, que todo mundo fala, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mas o que é isso, né? Tudo bem, pessoal? Vamos destrinchar isso e vamos arrasar nesse Enem? Conte comigo, Renato Araújo, para você, pessoal. Bom, começando aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho dessa questão, que é o quê? As necessidades dos seres humanos. Necessidades que eu diria que tem 2 necessidades básicas dos seres humanos. A primeira, a alimentação. E depois, uma outra importantíssima, não sei, acredito que a alimentação seja mais, mas muito importante também, a moradia, ok? Pessoal, é interessante notar que a questão da alimentação já de cara provoca os primeiros impactos que o ser humano faz no meio ambiente, na natureza. Há cerca de 10 mil anos atrás, o homem inventou a agricultura. Os seres humanos inventaram a agricultura. Eles descobriram que se jogasse semente, arasse, cuidasse do solo, cultivasse, você poderia plantar, você poderia colher depois esse alimento. E aí o homem se sedentarizou. O homem passou a permanecer no mesmo lugar. Ele deixou de ser um nômade, um caçador-coletor, e passou a permanecer no mesmo lugar. É óbvio, essa invenção da agricultura, ali na região do Oriente Médio, da Mesopotâmia, na Crescente Fértil, depois do Nilo, na região ali da Índia, do rio Ganges, do rio Indo, eram as primeiras civilizações. E foi ali que o homem se manteve, né? O homem se sedentarizou, que o homem se colocou no mesmo lugar. Já é o início de uma mudança no meio ambiente? É o início, bem básico, bem devagarzinho, né? Os seres humanos ainda não têm a capacidade de mudança, de transformação da natureza
que a gente tem hoje, que a gente tem há pelo menos aí 200 anos. Mas o homem já começa, os seres humanos, eles já começam realmente a transformar a natureza com o objetivo de fazer o quê? Atender às suas necessidades básicas, a alimentação e a moradia. Ora, uma vez que você inventou a agricultura, você pode inventar o quê? A cidade, né? Por que você pode inventar a cidade? A cidade é o lugar em que você vai trocar o excedente. E o excedente existe graças à invenção da agropecuária. Então, pessoal, é muito importante essa questão aí dessa interação, que é o comecinho dessa transformação. Vou colocar aqui essa transformação do espaço geográfico, né? Ou seja, o homem passa a transformar o espaço ao seu favor, né? ao seu mérito, às suas necessidades, com o objetivo de atender a uma gama vasta de interesses, ok? Bom, eu vou dar um salto agora, um salto. Eu até gostaria que vocês assistissem um filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme de 1969, se não me falha a memória, de um diretor chamado Stanley Kubrick. Se vocês acharem aí esse filme na internet, aí nos meios de Netflix, streaming, né? Nos streaming, assistam esse filme. Tem uma cena genial, que é o salto que eu vou dar, que é você tem os primatas e tem uma cena que o primata joga um osso para cima. O osso vai e, de repente, o osso está no espaço e você tem o quê? A conquista do espaço. O cara saiu da pré-história e chegou na conquista do espaço numa cena. Assim, é um corte. Assista esse filme. Eu quero que vocês assistam. Por quê? Porque exatamente esse é o salto que eu vou tentar dar agora. Que é o quê? Essa transformação do espaço geográfico, pessoal, ela vai ter um resultado gigantesco no que eu vou chamar de um modelo de vida ocidental, ok? Ou seja, o modelo de vida ocidental, pessoal, ele vai apresentar o quê? Primeiro, ele é um modelo de vida de consumo, ok? Né? Todos nós gostamos de consumir, pessoal, todos nós. Existe uma diferença entre consumo e consumismo, né? Será que você está consumindo de forma consciente ou será que você é um consumista contumaz? O que é um consumista? É um consumismo. Você consome sem necessidade, né? E a nossa sociedade ocidental, a mídia ela é muito forte em nos convencer a consumir muitas vezes sem necessidade. E isso, essa capacidade, essa vontade que o homem tem de consumir e consumir cada vez mais, acaba tendo resultados. Vou fazer aqui uma flechinha. Vou até colocar de outra cor, acaba tendo resultados desastrosos para a natureza, ok? Ou seja, pessoal, a gente passa a ter aí problemas gravíssimos que a natureza começa a não responder mais, né? Ou seja, a natureza ela tem uma capacidade, o planeta, vamos dizer, o planeta Terra, ele tem uma capacidade de fornecer aos seres humanos uma série de recursos naturais e conseguir renovar esses recursos. No entanto, esse modelo de vida da sociedade ocidental que nos faz consumir, ele faz com que a necessidade de recursos seja cada vez maior, cada vez mais crescente, cresce. E chega uma hora que o planeta fala, eu não consigo repor o que vocês estão tirando. E aí nós temos uma mudança completa. O planeta começa o quê? A sofrer modificações causadas pelos seres humanos que são
seja, a capacidade de resiliência do planeta foi vencida, ok? Isso é uma questão muito interessante. Professor, qual é o fato, na sua humilde opinião, professor Renato Araújo, qual é o fato que levou os seres humanos a realmente modificarem aí completamente o meio, a terem essa transformação? Quando é que o ser humano realmente virou senhor da transformação, né? Eu diria, pessoal, que até meados do século XVIII, o homem, os seres humanos, eles vivem aí no meio natural, ok? O meio natural interage muito com o ser humano. Mas realmente, em meados para o final do século XVIII, tem um fato que realmente vai transformar completamente a humanidade. E os seres humanos se transformam no principal agente modificador do planeta, modificador do meio ambiente, modificador da natureza. Esse fato, vamos colocar aqui, final do século XVIII. Que fato que é esse, pessoal, que ninguém pode esquecer na vida? Que fato que é esse que ninguém pode esquecer na vida? A Revolução Industrial. Ok? Pessoal, a Revolução Industrial é um dos fatos, é um dos mais marcantes fatos históricos da humanidade. Revolução Industrial aqui eu estou falando da primeira, vai ser depois no final do século XIX, a segunda, década de 60, a terceira Revolução Industrial, e ela vai numa crescente, ou seja, a capacidade dos seres humanos transformarem, a capacidade antrópica dos seres humanos transformarem o planeta é cada vez maior, ao ponto de alguns pesquisadores falarem que nós chegamos numa era, né, numa época, que vai ficar chamada de, vou até colocar aqui no balãozinho, o Antropoceno. O que é isso, professor Renato Araújo? O Antropoceno. Pessoal, daqui milhões de anos, se existir planeta ainda, talvez não exista mais seres humanos. Talvez a gente tenha sumido do planeta, né? A gente morreu, né? Teve alguma mudança climática, não sobrou mais ninguém. Vamos imaginar que um outro ser vivo qualquer domine o planeta Terra, crie uma inteligência, etc., e comece a fazer um trabalho de arqueologia. E começa lá a escavar, etc. Né? Ele vai chegar a uma conclusão muito importante. Nesse determinado período, existiu um ser, né? um animal, que ele pode denominar ser humano, por exemplo, que modificou completamente o planeta. O Antropoceno, pessoal, quer dizer isso. A nossa marca no planeta Terra, ela é definitiva. O ser humano deixou ela para sempre. Não há mais como apagar a nossa marca, ok? Daqui milhões e milhões de anos, qualquer outro ser vivo, etc., quiser fazer uma pesquisa, sei lá, vai olhar e falar, nessa época viveu um ser chamado ser humano, não sei, né, como que eles vão chamar, mas que modificou o planeta completamente. Ou seja, o Antropoceno marca esse período em que o principal agente modificador do planeta é o ser humano e a nossa marca está eterna, a nossa marca é indelével, ela não pode ser mais apagada. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. Uma outra questão também, e agora eu vou entrar nessa questão aqui, eu já estou tentando, né? Já estou aqui andando pela tangente, indo pela tangente para falar aqui da mercantilização da natureza. Porque tudo isso, pessoal, leva a uma discussão importante, que eu vou colocar aqui nessa flechinha. Que discussão, professor? O modo de produção. O modo de produção capitalista, ok? O modo de produção capitalista, pessoal, ele é um modo de produção que ele é totalmente voltado para a obtenção de lucro, ok? As grandes empresas, os empresários, os empreendedores, etc., eles querem obter lucro.
E para obter lucro, pessoal, eles precisam sempre do quê? Vou até colocar aqui no outro balãozinho, olha só. Eles precisam de um grande aumento da produtividade. Concordam? Ou seja, pessoal, quanto mais você aumenta a sua produtividade, quanto mais você consegue produzir mercadorias e aumentando a sua eficiência, etc., maior o seu lucro. Portanto, você precisa de uma crescente do quê? Você precisa sempre de mais matéria-prima. Você sempre está precisando de mais matéria-prima, mais recurso natural, você precisa de mais gente no planeta, você precisa vender mais, você precisa de mais mercado consumidor, você precisa mais dos 3 M's, né? Quais são os 3 M's? Você precisa de mais mão de obra, mais matéria-prima e mais mercado consumidor para vender cada vez mais e lucrar cada vez mais. Por isso que alguns geógrafos, eles falam uma coisa, né? É impossível, no modo de produção capitalista, é impossível, ou é quase impossível, né? Vamos dizer impossível, mas é muito difícil, né? Vamos usar essa palavra, né? Impossível nada é, né? Mas é muito difícil que no modo de produção capitalista, pessoal, a gente consiga preservar os recursos naturais. Por quê? Porque a necessidade de lucro, a obtenção de lucro exige cada vez mais esses recursos naturais, exige cada vez mais matéria-prima, cada vez vender mais, numa sociedade ocidental que visa o consumo. E a indústria permitiu isso, né, pessoal? Não dá para negar. Com certeza, a indústria foi essencial para que os seres humanos pudessem realmente obter aí, né, uma capacidade de produção e uma geração de riquezas enorme, né? Não dá para negar, pessoal, também não dá para negar que a necessidade cada vez maior, de riqueza. Pessoal, eu acho que tem uma contradição que eu quero citar aqui. Professor, mas então o mundo piorou? A qualidade de vida dos seres humanos piorou depois de tudo isso que você falou? Né? O modo de produção capitalista, etc. Em grande parte dos países não, pessoal. Na maior parte dos países, muito pelo contrário. A indústria melhorou a vida das pessoas, né? Ou seja, a indústria permitiu que as pessoas tivessem bens de consumo que aumentaram sua expectativa de vida, né? Melhoraram o padrão de vida, etc. É lógico, com desigualdades gigantescas, né? Que não é a aula de agora. Tem lugares em que você tem uma indústria cada vez mais forte, uma riqueza, uma concentração de riqueza muito grande, e essas pessoas conseguem o quê? Ter um nível de vida cada vez mais elevado e cada vez mais distante de pessoas que não têm indústria, que não têm acesso a esses bens. Mas de forma geral, pessoal, da Revolução Industrial para cá, do capitalismo para cá, a vida melhorou para praticamente todos os habitantes, né, do planeta. Isso é um fato. As pessoas têm uma ilusão. Ah, então antes da Revolução Industrial é que a vida era boa. Não, gente. Feudalismo, gente, era horrível a vida, né? A sociedade agrária é uma sociedade extremamente difícil. Ou você é o dono da terra ou você não é. Aqui não, você cria uma complexidade de trabalho, você cria outros empregos, você cria classe média. É lógico, depende muito de cada país. Estou generalizando? Estou generalizando. Mas você conseguiu realmente produzir uma capacidade de produção de riqueza muito grande, ok? Então, isso foi bem interessante. Ao mesmo tempo, a contradição apareceu. E uma das contradições que apareceu foi exatamente essa. A questão da destruição da natureza. A questão da devastação dos recursos naturais, do esgotamento dos recursos naturais. E por que não dizer, pessoal, o esgotamento do planeta Terra? E aí vem uma questão que eu considero importante. Na década de 1950, mas principalmente 1960, pessoal, você começa realmente a observar. Vou até circular aqui em 1960, tá? Porque começa ali, né, vai explodir com o movimento hippie, etc. Essa preocupação enorme com o planeta. Basicamente, o planeta está dando sinais claros assim: olha, eu não aguento mais.
Meu, vocês estão pegando tudo de mim, a modificação é enorme, rios morreram, áreas naturais nunca mais vão voltar ao seu que era antes, etc, etc. É interessante porque você pegava pessoas que eram os ecologistas. O ecologista até essa época, década de 50, 40, era visto como um esotérico. Esse cara é meio louco, é ecologista. Ecologia nem era ciência. O que é ecologia? Né? E de repente, na década de 60, essa preocupação com o planeta começa a ser realmente uma questão muito séria. O planeta, ele realmente começa a dar sinais de que quebrou, né? O planeta não consegue mais repor os recursos naturais retirados pelo homem. O planeta está sendo vencido pelos seres humanos. Rios morreram, talvez morreram para sempre. Como é que a gente vai recuperar? Como é que a gente vai recuperar um rio? Como é que a gente vai recuperar o ar? Como é que a gente vai recuperar uma vegetação, uma floresta que a gente devastou? Como é que a gente vai recuperar um oceano, um mar? Né? A gente tem várias situações em que os seres humanos realmente devastaram, extinguiram animais e devastaram áreas gigantescas de florestas e por aí vai, ok? Bom, e aí, pessoal, na década de 60, então, a gente começa a perceber o quê? Essa maior preocupação com a preservação. Eu ia escrever aqui preservação dos recursos naturais, né? Eu ia escrever aqui a preservação do planeta, tá, pessoal? Mas eu vou deixar aqui a preservação dos recursos naturais. A gente vai estudar daqui a pouco que já na década de 70 vão começar conferências sobre o meio ambiente, conferências mundiais. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Pessoal, na década de 80, vai surgir, né? Eu vou até pegar uma conferência que eu considero importante. Vou pegar uma conferência que eu considero importante. Eu acho que é importante. Vamos colocar aqui já, né? A primeira grande conferência ambiental, é a Conferência de Estocolmo, em 1972. Professor, por que você gosta de falar dessa conferência antes de tudo? Porque essa conferência, pessoal, ela já definiu um pouco do que viria a ser a discussão sobre o meio ambiente, sobre a preservação dos recursos até os dias de hoje. Essa conferência, ela foi marcada por uma enorme divisão. Uma divisão entre aqueles que defendiam o quê? A solução do crescimento zero. Eles eram defendidos por um grupo chamado Clube de Roma, né? Que juntava, vamos até colocar aqui, eu acho que é legal, era defendido principalmente por países desenvolvidos, países ricos, né? Que defendiam o quê? Precisamos preservar o meio ambiente, precisamos poluir menos, precisamos preservar os rios, etc, etc. Ok? E tinha uma parte mais radical, que eram os zeristas do crescimento zero, que falavam o seguinte: olha o que eles falavam, lá em 72. Se a gente continuar crescendo economicamente, crescimento da produção industrial, crescimento da população, etc, etc, no ano de 2000, ou seja, 20 anos atrás nessa aula, no ano de 2000, o planeta Terra vai colapsar. A gente vai aniquilar os seres humanos. Eles falavam isso, que no ano 2000 o planeta vai ser humano. Ia ter um colapso ambiental no planeta. Então, era preciso crescimento zero. Os países ricos, obviamente, que não foram falando isso, mas falaram, ó, a gente precisa preservar, precisa parar de poluir, etc. Do outro lado, apareceram os países pobres. Os países pobres, pessoal, defendendo o quê? Defendendo o crescimento econômico, né? E aqui tem dois países que eu gosto de destacar: o Brasil e a Índia.
Por que, professor, o Brasil e a Índia? O Brasil, né, era regime militar, e o Brasil estava vivendo ali um milagre econômico, a indústria crescendo, etc. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a delegação brasileira levou faixas escrito: traga sua poluição para o Brasil. Se vocês não querem mais poluir aí, traga para cá, a gente quer a sua poluição, porque poluição é indústria. É muito legal vocês, países ricos, países desenvolvidos, né? Depois que vocês destruíram todas as florestas, depois que vocês destruíram, poluíram o ar, criaram indústrias, etc, 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 e ficaram ricos, chegar pra gente agora que a gente está conseguindo ter indústria, conseguindo enriquecer, ah não, agora é feio se industrializar? Não, 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 não. E aí tem o argumento da Índia. O argumento da delegação indiana é mais interessante, que é um argumento muito forte até os dias de hoje. O maior problema ambiental é a miséria, é a pobreza. Enquanto existir miséria e pobreza, pessoas que não têm acesso aos bens básicos, até de alimentação, vai continuar existindo devastação de floresta, poluição do ar, etc, etc, etc. Né? Ou seja, você quer resolver o problema ambiental, país rico? Resolva o problema da pobreza dos nossos países. E aí, pessoal, essa contradição começa a ficar cada vez mais aparente. A gente precisa ter crescimento econômico ou a gente precisa ter preservação? E começa, né, lógico, né, você vai ter grupos radicais. Os preservacionistas, por exemplo, eles defendem que você tem que ter áreas do planeta que tem que ficar intocadas, que o ser humano não pode tocar de nenhum. Você vai ter os conservacionistas, os conservacionistas vão falar o seguinte: não, dá para existir um crescimento econômico, dá para pegar áreas e tentar conservar, mas explorar economicamente, né? Então existem grupos radicais, grupos moderados, ou seja, dentro dessa contradição vão surgir os mais diversos grupos ideológicos, digamos assim, defendendo os mais diversos pontos das questões sobre o meio ambiente. E é desta reunião que vai começar uma enorme discussão ambiental. Vai começar uma gigantesca discussão ambiental. Que discussão, professor? Eu vou apagar aqui a lousa, ok? Vou apagar já essa parte aqui, pessoal, que é dessa reunião que vão surgir, né? Dessa reunião vai começar a explodir, a questão ambiental realmente começa a ser debatida. Assim, professor, mas dessa reunião de 72, chegou a algum acordo, conclusão? Foi um fracasso, do ponto de vista de acordo, etc, não chegou nada. Mas ela é muito importante porque foi pela primeira vez, os países se reuniram e falaram: ó, a gente tem que resolver isso, a gente tem que pensar sobre isso. Pelo menos pensar sobre essa questão. Então foi a primeira vez que os seres humanos começaram realmente a se juntar globalmente, até porque tinha uma questão interessante, né? A questão ambiental, ela não pode ser resolvida por um país sozinho. Não dá, por exemplo, para Suécia ou para a Noruega falar assim: tá, eu resolvo o meu problema ambiental e os outros que se danem, não me interessa. Gente, a poluição, ela não respeita fronteiras, né? A poluição do ar, a poluição dos rios, a extinção dos animais, etc., ela é ruim para toda a humanidade. Portanto, aqui tem uma questão importante. A questão ambiental, ela não é uma questão de um país ou outro, ela é uma questão global. Isso é outra questão importante que vai ser levantada em Estocolmo. Bom, pessoal, aí nós podemos já, né, falar claramente que dessa reunião, por exemplo, muitos países vão começar a produzir leis, códigos ambientais, ok? Com o objetivo de proteger o meio ambiente. O próprio Brasil vai fazer uma lei ambiental na década de 80, mas o que eu considero mais importante, talvez a herança mais importante que a gente tem dessa conferência foi a racionalização, o início das pesquisas sobre como conjugar crescimento econômico e preservação. E é daí que vai surgir esse termo famoso, que é o termo desenvolvimento sustentável. Pessoal, o que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é
manter o crescimento econômico, permitir o crescimento econômico, crescimento econômico, ok? Ou seja, atender às necessidades dos seres humanos agora, no entanto, com uma questão muito importante, preservando os recursos naturais para as futuras gerações. Aí eu gostei. Tem uma palavrinha aqui, duas palavrinhas, né? Que vão ser importantíssimas e que pela primeira vez o homem passa a ter, os seres humanos passam a ter essa preocupação. As futuras gerações. Basicamente, pessoal, até então, o ser humano pensava, os seres humanos pensavam assim: eu vou resolver meu problema agora. Eu tenho um problema ambiental, eu tenho um problema de fome, eu tenho um problema de desenvolvimento econômico, eu tenho que resolver agora. Eu tenho um problema de falta de energia, eu vou pegar petróleo. Eu tenho um problema de poluição, de esgoto, eu jogo nos mares, sei lá, eu faço o que eu quiser. No futuro, eu não vou estar aqui, a geração futura que se resolva com o problema que ela vai ter no futuro, eu não sei que problema ela vai ter. E de repente o ser humano, de repente não, né? Depois de um processo longo, né? Do nada, né? De repente, eu falo de repente, mas não é de repente, né? Mas depois de um longo processo, o ser humano chega a uma conclusão importante. Não, isso está errado. Nós não podemos deixar para as futuras gerações um planeta pior, digamos assim, do que o planeta que a gente recebeu. Basicamente, o que é o pior? Nós devemos manter para as futuras gerações os recursos naturais que nós também tivemos acesso. Ou seja, nós não devemos esgotar nenhum recurso natural, né? Nós devemos manter, preservar os recursos naturais, para que as futuras gerações recebam, no mínimo, um planeta igual ao planeta que a gente tem. É interessante que foi a primeira vez que se colocou na equação, digamos assim, a futura geração. O que eu quero para o planeta, para os meus netos? Eu quero um planeta melhor, eu quero que os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, sei lá, tenham acesso também aos recursos que eu tive, ok? Isso é uma questão essencial para a gente entender o desenvolvimento sustentável. Essa palavra aqui, futuras gerações, ok? Isso eu considero essencial. A partir dessa ideia de desenvolvimento sustentável, a gente começa a pensar o que é, como pensar, o que é uma empresa, né? A gente ouve muito falar, o que é uma empresa sustentável, né? O que é um banco sustentável, o que é uma siderúrgica sustentável, o que é uma fábrica de carros sustentável, o que é um país sustentável, o que é uma comunidade sustentável. É preciso pensar sobre isso. E a principal palavra que vai falar sobre isso, né, o principal conjunto de palavras aí, é a chamada pegada ecológica, ok? O que é, professor Renato Araújo, a chamada pegada ecológica? O que é isso, professor Renato? O que é isso, né? A pegada ecológica, pessoal, é uma técnica que se usa, né? Você vai fazer, inclusive você vai usar matemática, você vai usar equações, vai usar uma série de itens, ok? De fatores, de dados que você vai buscar, ok? Para definir o quê? Para poder aferir, para poder medir, ok? Medir o quê? A sustentabilidade, ambiental de uma comunidade, de uma empresa ou de um país, ok?
Todos os itens você vai poder medir. E aí como é que você mede isso? Como é que você mede a pegada ambiental de uma empresa, por exemplo? Essa empresa recicla, ela usa quanto de papel e o quanto ela planta de árvores. Por exemplo, eu tenho uma construtora, vamos imaginar que eu seja rico e seja dono de uma construtora de prédios, né? Construo prédios para ele. Aí eu vejo um terreno ali. Opa, aquele terreno eu vou comprar e vou construir um prédio para vender apartamentos e ficar mais rico. Aí eu vou lá, compro, só que para construir um prédio tem um monte de árvore ali. Aí eu vou falar, bom, essas árvores aí eu vou destruir, eu vou cortar tudo, né? O que é uma empresa sustentável no caso? Estou pegando um exemplo bom, tá? Eu vou replantar essas árvores. E não vou replantar o mesmo número. Se eu cortei 10, eu vou plantar em um outro lugar 20 árvores, ok? Ou seja, eu passo a ser uma empresa que tenha sustentabilidade, uma empresa que busca isso o tempo inteiro. É lógico, né, que muitas vezes isso é usado como marketing, muitas vezes isso é usado como lucro. Eu estava vendo uma discussão agora sobre uma empresa de celulares, que eu não vou citar o nome, obviamente, mas que, por causa dessa questão da sustentabilidade, anunciou que o celular vai vir sem carregador, né? E falando que isso vai permitir que um avião leve mais celulares, porque a caixinha vai ficar menor. Ou seja, a pegada ecológica dessa empresa vai ficar vai ser bem mais sustentável, porque ela não vai inserir mais dentro da caixinha do celular o carregador, a tomada ali, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade, não consigo dizer, pode ser que a empresa tenha razão. Eu vi muita gente falando que isso é uma bobagem, porque as pessoas vão ter que comprar o carregador, vai vir numa outra caixa. Não sei. Mas existe aí uma questão. Realmente, se a caixa diminui, caibem mais caixas dentro do avião, são menos voos para levar mais celulares para outro lugar. Pode ser que seja verdade, gente. Né? Quem sou eu para desacreditar a empresa? Né? Eu sou um simples professor de geografia, Renato Araújo. Me siga no Instagram, renato.sp.araújo. Geografia com Renato Araújo, meu canal no YouTube. Quem sou eu para contrariar uma das maiores empresas do mundo? É uma tentativa de diminuir a sua pegada ecológica. Por quê, pessoal? Por que as empresas buscam isso? Por que isso é tão importante? Vamos escrever aqui. Porque toda empresa, pessoal, todo empreendimento, todo esse modelo de vida ocidental, consumista, né? Ele deixa uma questão importante. O que ele deixa? Que eu vou escrever aqui, deixa eu só apagar a luz. Vamos lá. O que ele deixa, pessoal? Ele deixa um impacto ambiental, ok? Ou seja, você tem uma questão muito importante, que é a questão do, vamos escrever aqui, impacto ambiental, ok? Pessoal, o impacto ambiental, o que é, pessoal? São ações ou atividades, vamos colocar aqui, ações, vou colocar em branco aqui, né, para ficar melhor, para ficar melhor, ações ou atividades que podem ser, inclusive, naturais. Por exemplo, naturais, professor, um vulcão causa impacto ambiental, né? A explosão, a erupção de um vulcão, um raio que causa um incêndio florestal. Você tem questões naturais, né? Um tsunami, né? Que são alheias à vontade do ser humano e que causam impactos ambientais. No entanto, hoje a gente sabe que as ações ou atividades naturais ou humanas, hoje a gente sabe, já falei, né? Hoje o ser humano é o ser humano, o antrópico, né? É o principal agente modificador, o antrópico, que provoca o quê? São ações ou atividades naturais humanas que provocam mudanças significativas no meio ambiente. Ok? É isso aqui. Tudo bem, pessoal?
Então isso é um impacto ambiental. E essas mudanças significativas podem ser, por exemplo, a devastação de uma floresta, a extinção de um determinado animal, de uma determinada fauna, flora, e por aí vai, tudo bem? Ou seja, o homem faz impactos no meio ambiente. Hoje, só para vocês saberem, pessoal, são mudanças significativas, muita gente usa a palavra socioambiental, para usar o título da nossa aula, né? Porque hoje, os impactos não são só no meio ambiente, mas também atingem muitas vezes os seres humanos. Professor, quais são aí os principais impactos, os principais problemas? Vamos pegar aqui um outro giz, os principais problemas que você pode destacar. Principais problemas. Vamos lá, pessoal. Começando aí com uma questão importante, a questão da água doce, né? Da água potável, né? Das águas superficiais, que hoje, pessoal, o ser humano, ele vem provocando uma série de impactos na água doce, como, por exemplo, o assoreamento, principalmente de rios, mas também de lagos, até de mares, como por exemplo o Mar de Aral, que os seres humanos desviaram os rios que levavam água para o Mar de Aral. O Mar de Aral é um dos maiores mares do mundo, sumiu praticamente, está completamente, virou areia, né? O que é isso? Isso vai acontecer muito por causa do desmatamento da chamada mata ciliar, né? O que é essa mata ciliar? É a mata que está na margem dos rios. O homem desmata essa mata, né? O que acontece? O solo fica exposto e os sedimentos começam a se depositar no leito do rio, no leito dessa água doce, ao ponto dessa água doce poder sumir, ela fica totalmente infiltrada. Ou seja, o homem perde, os seres humanos perdem a água doce fácil. Além disso, o lançamento de esgoto, né, pessoal? Que é um dos problemas mais graves que a gente tem. Aqui em São Paulo, você tem represas, como a represa Billings, aqui em São Paulo, onde eu falo, a represa Billings que está praticamente poluída, um reservatório gigantesco de água doce poluída que os seres humanos não podem utilizar, né? Ou então, podemos colocar aqui também o uso de agrotóxicos, né? Ou seja, os agrotóxicos se infiltram e acabam prejudicando os lençóis freáticos, os aquíferos, que seriam grandes reservatórios de água, né? Professor, o que a gente poderia fazer para melhorar essa questão da água doce? Uma das questões, por exemplo, né, seria uma gestão, vamos colocar aqui, uma gestão compartilhada. Ou seja, os estados, os municípios, as pessoas, as comunidades gerirem isso de forma compartilhada. Ao invés de ver a água doce como uma propriedade, isso é meu, ou então isso não é de ninguém, eu faço o que eu quero, administrar a água doce de forma compartilhada, né? Isso seria muito legal para proteger o recurso chamado água doce. Agora, pessoal, vamos colocar aqui um outro impacto que nós temos, muito importante, né, pessoal? Qual outro impacto, professor Renato? Vamos colocar aqui os impactos no solo. Por que não? Né? Por que não? O solo, né, pessoal? Solo, né? Que sofre muito com o quê? Com também o desmatamento. E esse desmatamento de florestas, né? Até mesmo, não precisa nem ser áreas florestais, mas cerrado, a caatinga, que vai provocar o quê? Pode provocar a erosão do solo, com processos até, né? Vamos colocar aqui. Opa, deixa eu apagar esse parênteses aqui, não? Esse parênteses não? Esse parênteses não? Vamos apagar aqui. Né? Com processos como, por exemplo, a arenização, né? A arenização que você já vê em alguns lugares, ou até mesmo a desertificação em alguns lugares, que é maior ainda do que só a arenização. Ou então também, pessoal, a
contaminação química. Opa! A contaminação química dos solos, né, pessoal? Isso é um problema grave. Áreas industriais, área de indústria química, áreas de posto de gasolina, muitas vezes, pessoal, o que está ali no subsolo acaba por contaminar aquilo tudo. Isso é um problema gravíssimo que nós temos, né, pessoal? Além disso, o que mais, professor? Que outros impactos importantes que você acha legal aí destacar, né, de problemas ambientais? Eu vou até apagar aqui, mas vou colocar ali ainda. Vamos lá, cabe ali, ainda cabe ali. Uhul! Vamos lá, pessoal, não podemos descansar. Vamos lá. Medicina, direito, qualquer engenharia, vocês vão passar, tenho certeza que vocês vão conseguir entrar no vestibular aí que vocês querem. Não podemos esquecer, pessoal, da questão importantíssima de produtos florestais. Mas vou pegar o mais comum aí, vai? A madeira, que leva a uma enorme o quê? A uma enorme devastação de florestas, né? Sejam florestas tropicais, sejam florestas equatoriais, sejam florestas boreais, de coníferas, você tem essa devastação, dessa busca aí por madeira, a soja, né? Vários motivos, né? A gente pode colocar aqui madeira, pegar o caso brasileiro, né? Madeira, pecuária, né? A criação de gado e também, vou colocar aqui no caso brasileiro, a produção de soja, né? Que vem destruindo gigantescas áreas florestais, uma questão importante. Outra questão importante, pessoal, os produtos aquáticos. Vamos colocar aqui, produtos aquáticos, que sofrem muito, né? Porque a intensa atividade pesqueira, né? Ora, isso é um problema na Inglaterra, no Reino Unido, no Japão, a intensa atividade pesqueira, ou então, por exemplo, o vazamento de petróleo. Vazamento de petróleo em áreas de oceano que destroem parte dos oceanos, né? Jogar resíduos sólidos. Uma outra questão, um enorme impacto também na biodiversidade, né? Com o que, professor Renato Araújo? Com a extinção da fauna, né? Ora, pessoal, a gente assiste isso na África, a gente assiste no Brasil mesmo, né? A caça indiscriminada aos animais e que leva aí a um enorme problema de extinção da fauna, né? Não podemos esquecer também os minérios, a exploração de minérios que no Brasil, né? Vamos combinar aqui, pessoal. No Brasil é um caso de polícia, né? Essa exploração mineral que levou a 2 gigantescos acidentes. O acidente de Brumadinho, primeiro o de Mariana e depois o de Brumadinho, com centenas de vítimas e áreas gigantescas que foram completamente destruídas pelo quê? Pelos rejeitos, né? Os rejeitos da mineração, causando um enorme impacto na fauna e na flora da região e também para os seres humanos, né? Ou seja, um problema que não foi só um problema ambiental, foi um problema socioambiental, ok? Pessoal, todos esses problemas, né? Eu citei aqui alguns problemas, né? Podia, por exemplo, falar, isso vocês já vão ver em fontes de energia, né? Mas poderia falar também da necessidade crescente de combustível, né? Para produzir luz, fazer os motores andarem, agora com as baterias nos carros elétricos, cada vez mais precisando de recursos minerais como lítio, né? Ou seja, não é porque o carro é elétrico que não tem impacto ambiental. Quanto de impacto tem fazer uma bateria? Quanto tempo dura a bateria? Depois você vai descartar como essa bateria?
Ninguém responde isso! Ninguém responde isso! Os enormes se trata o carro elétrico como se fosse a melhor, como se não tivesse impacto, né? Isso é muito estranho, ou seja, os grandes impactos que os seres humanos têm aí no mundo, né? E aqui, pessoal, eu quero também falar sobre uma questão importante que eu coloquei ali como um subtítulo, né? Como um subtítulo. O que é essa questão importantíssima, professor? Qual é esse subtítulo que você quer falar também, professor? Eu quero falar das consequências, as consequências da chamada da agricultura, que leva um nome bonito, né? Moderna, né? Ora, professor, se ela é moderna, ela não deve deixar muito impacto, deve? Então, pessoal, hoje a gente percebe uma contradição enorme. Ela é moderna, mas o que acaba acontecendo? Ela é uma produção agrícola voltada, submetida, se você quiser usar, subordinada, subordinação ao capital industrial. Ou seja, é uma agricultura que não pensa em produzir comida, mas ela pensa em produzir o quê? Commodities para as indústrias. E aí você vai plantar gigantescas áreas de monocultura, enquanto, né, são áreas gigantescas de produção agrícola, mas a população passa fome, um problema enorme que nós temos, né? Ou seja, pessoal, além disso, um outro problema social que a agricultura moderna leva à enorme concentração de terras, né, no campo, e essa enorme concentração de terras levando a uma intensificação do êxodo rural. Ok, pessoal? Bom, eu vou pegar agora, pessoal, um exemplo que eu considero essencial para a gente pensar tudo isso que a gente discutiu hoje. E o meu exemplo vai ser Brasil. Vamos colocar aqui o Brasil de amarelo, porque Brasil é amarelo ou verde? Vamos colocar verde, né? Vamos colocar verde, amarelo, não sei. Vou colocar aqui o verde, então. O Brasil. E que região do Brasil você vai pegar como exemplo, professor, para a gente discutir tudo isso que a gente discutiu hoje? O mais óbvio de todos. Pessoal, sou uma pessoa óbvia. Já deu para perceber que sou uma pessoa óbvia? A Amazônia. Essa gigantesca área, não só o estado, não estou falando do estado, tá? Estou falando da floresta amazônica, ok? Pessoal, e aqui eu vou colocar uma pergunta para vocês pensarem, que é uma pergunta que o Brasil vem tentando responder e ninguém consegue dar uma resposta. Alguns governos respondem de um jeito, outros governos respondem de outro jeito, e fica uma questão bastante forte aí no ar. Que é o que, pessoal? A Amazônia, a floresta, ela deve ser uma área de preservação, ou ela deve ser uma área de fronteira ou fronteira do desenvolvimento. Question mark. Pergunta, né? É uma área de preservação? É lógico, eu estou te colocando, né, como se fossem só essas duas opções. Professor, não é possível ter um meio termo? Óbvio. Eu coloco uma contradição forte para você pensar, porque você vai ver que você tem governos no Brasil, políticos no Brasil, que vão tratar a Amazônia muito mais próximo de uma área de preservação, e a gente vai ver que teve governos, governo militar, ditadura militar, etc., que tratam muito mais a Amazônia como fronteira de desenvolvimento. Vamos levar o desenvolvimento, vamos culpar a Amazônia, vamos levar estradas, vamos levar uma série de questões lá. E aí vem a pergunta, e a floresta que vai sendo desmatada, né? Eu gosto muito de chamar a atenção, por exemplo, só para a gente pensar aqui na questão da floresta, né? Da questão dos chamados, que caiu bastante em vestibular, os rios voadores. Professor, o que é rio voador? Pessoal,
muitos pesquisadores hoje defendem que você devastar a floresta amazônica, você desmatar a floresta amazônica, vai alterar completamente o quê? O ciclo de chuvas da Amazônia. E grande parte da chuva que São Paulo recebe vem da massa equatorial continental, que vem lá da Amazônia, atravessa o território brasileiro até chegar em São Paulo. Muitos defendem que se existir o desmatamento, se desmatar a Amazônia, as chuvas em São Paulo vão ficar completamente escassas, vão ficar cada vez mais raras, inclusive chuvas de verão. Ou seja, muitos defendem que o desmatamento da Amazônia pode levar a uma seca no estado de São Paulo, que é o estado com o maior número de habitantes, levando inclusive a uma possibilidade de caos social. Não dá para viver sem água, né, pessoal? Não dá para viver sem água, ok? Então, professor, qual é a região? Qual é a região? Nossa, vou ter que apagar a luz de novo, vou ter que apagar. Já apaguei umas 3 vezes. Vamos lá, não pode parar. Não pode parar, pessoal. O vestibular, vocês vão passar. Enem, vocês vão passar, eu tenho certeza disso. É só você falar qualquer dúvida, renato.sp.araújo, aí no Insta, pergunta no chat aqui para o nosso plantão, pessoal. Veja a aula, eu tenho certeza que você vai aprender, eu tenho certeza que você vai ter sucesso no seu vestibular. Pessoal, aqui tem uma questão da Amazônia, né? Eu vou tentar rapidamente aqui desenhar, né? O norte do Brasil aqui, né? Aqui o norte, só para a gente ter uma noção, existe uma área da Amazônia que vem sendo desmatada mais do que o resto. É essa área aqui, ó. O que tem nessa área? Como é que é chamada essa área aqui? É o famoso arco do desmatamento. Ok? Professor, o que vem desmatando essa área? O que está destruindo essa área? Vários itens. A soja, a pecuária, projetos de mineração, projetos de ocupação agrícola, né? Não podemos também deixar de dizer hidrelétricas, o garimpo, né? Aqui mais para o interior. Ou seja, pessoal, uma série de itens aí que vem. E também, né, a própria, né, não posso esquecer, a exploração da madeira. E muitos também lembram, né? Não vou até colocar em outra cor aqui. Mas, olha quanta coisa, pessoal, para destruir a Amazônia. A urbanização. Hoje você já tem cidades bem grandes, né? Cidades que cresceram bastante na região da floresta. E tudo isso destruindo a floresta, destruindo absurdamente, né? Por exemplo, na região da floresta, pessoal, você tem uma área gigantesca que é o SAGA. O que é o SAGA, professor? É o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Na minha época, era conhecido como aquífero altero do chão. Hoje se descobriu que o aquífero altero do chão ele é muito maior do que só a região ali de altero do chão. Ele ocupa uma área gigantesca da Amazônia, né? Como é que você vai preservar essa área? Você vai falar para as pessoas saírem dali e não usar? Não cavar, não pode cavar poço, não fiquem sem água. Não, gente. Isso precisa de uma gestão o quê? Uma gestão compartilhada dos rios, né? Uma gestão compartilhada, da água doce. É possível sim explorar o SAGA sem destruir. É possível sim. Tinha uma professora, uma geógrafa, talvez uma das maiores geógrafas do mundo, a professora Berta Becker, né? Se vocês procurarem, Berta com TH Becker, B-E-C-K-E-R, que ela falava, o maior problema da Amazônia é a pobreza, é a miséria. Enquanto existir pobreza, miséria na região da floresta, vai existir gente disposta a desmatar, destruir a natureza, etc. Né? Então, é preciso sim levar desenvolvimento. Só que ela falava, não é esse desenvolvimento que a gente falou no começo da aula, né? Não é esse desenvolvimento que a gente tem com a produção agrícola desenfreada, etc, etc.
é o quê? É um desenvolvimento sustentável, é um desenvolvimento que precisa ter o quê? Sustentabilidade, ok? Então, pessoal, eu estou pegando aqui a floresta amazônica, os seus diversos problemas, para tentar entender como o ser humano vai preservar isso, né? Que é um debate que eu vou falar para vocês, tá tendo eleição americana, né? Teve eleição americana essa semana. Pessoal, a questão da Amazônia entrou no debate entre Donald Trump e Joe Biden. Tô mentindo? Eu não tô mentindo. Aqui na minha aula não tem fake news. Não tem fake news. Pessoal, entrou no debate a preservação da Amazônia. Como é que você vai preservar essa área com todos esses gigantescos impactos que a gente veio discutindo aqui? É uma questão bastante complicada, bastante importante. Não é à toa, pessoal, e eu vou falar agora uma questão interessante, de novo, sobre o Brasil, que é uma lei que eu considero muito importante que vocês têm que saber, que é a Lei 9985 do ano de 2000. Que lei é essa? 2000, quem é o presidente? Fernando Henrique Cardoso, hein, pessoal? Ele vai aprovar a Lei 9985 de 2000, que é a lei que institui o SNUC. Professor Renato Araújo, o que vem a ser esse tal de SNUC? O que vem a ser esse SNUC, essa sigla? Vamos lá! Isso aqui, pessoal, é o famoso Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ok? Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E qual que é o objetivo do SNUC? O objetivo do SNUC, pessoal, é preservar certas áreas, ok? Certas regiões do Brasil que têm que ser preservadas. Eles vão dividir em dois grandes grupos, ok? Quais dois grandes grupos, professor Renato? Eles vão dividir essas áreas, primeiro, em áreas de desenvolvimento sustentável e áreas de proteção ambiental, ok? Basicamente, pessoal, unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável, ok? Nas unidades de proteção integral, pessoal, você tem lá, por exemplo, Parque Nacional. Parque Nacional, você praticamente não pode ter, você pode ter turismo. Você pode ter turismo, né? Um turismo controlado, número certo de pessoas que podem estar dentro do Parque Nacional, você tem todo um plano de manejo, etc. Você tem, por exemplo, reserva biológica. Na reserva biológica, que é uma unidade de proteção integral, nem turismo pode ter. Nem turismo. Pessoal, mas você não pode ter turismo, o que pode ter lá? Militares e cientistas. Militares e cientistas, né? Você tem algumas ilhas aqui no Brasil em que são reservas biológicas, né? A Ilha da Queimada Quente, aqui no litoral paulista, que tem lá, acho que 4 mil, não sei, são cobras, as cobras mais venenosas do mundo, um negócio assim, é uma reserva biológica. Se eu quiser entrar lá, eu tenho que pedir autorização para o governo, para os militares, provar que eu vou fazer uma pesquisa, etc, etc. E aí eles me dão não autorização, né, para entrar naquela ilha. Agora, Parque Nacional, por exemplo, você já pode ter turismo, e assim por diante. Nas unidades de uso sustentável, você pode ter exploração econômica. Por exemplo, as APAs, área de proteção ambiental, as reservas extrativistas, as florestas nacionais, você pode ter uma exploração econômica clara, né, dos vegetais da região. No entanto, ela tem que obedecer a um plano de manejo. É incrível, pessoal, porque Brasil, essa lei é considerada uma das mais avançadas leis do mundo na preservação de áreas do meio ambiente, de áreas da natureza de um determinado país. Só que aqui, junto, e aí eu vou juntar, por que você está falando disso, professor? E falando da Amazônia? Porque grande parte, né, tem uma grande, gigantesca, muitas unidades de conservação que estão localizadas na Amazônia, só que a gente fala que são o quê? Unidades de papel.
são áreas de preservação de papel. Elas estão no papel. Só que aí tem um outro problema, que é o problema do Brasil, que eu vou colocar aqui num outro balãozinho, vou escrever aqui um outro balãozinho, que é um problema na Amazônia, que está, no atual momento do Brasil, está ficando muito forte esse problema, é preciso dizer isso, que é o problema do quê? Da fiscalização. Fiscalização e também a possibilidade de multas, né, pessoal? Você é um fiscal, né, do IBAMA, né? Aí você vê lá, o cara desmatou uma área gigantesca. Se você não pode multar porque o cara é ligado a algum político, etc., o cara vai continuar fazendo o que você quiser e você vai falar, nem vou fazer meu trabalho, ainda vou ser punido, né? Ainda vou ser punido se eu não puder multar o cara. Então, a questão da fiscalização no Brasil, que é muito ineficiente e acaba levando a graves problemas, de preservação. Por quê? Porque você cria as unidades de conservação, mas elas viram unidade de papel. O que é unidade de papel? No papel tá ali, ó, bonitinho. Você vai lá, você faz o que você quiser, porque não tem ninguém fiscalizando mesmo. Aí você coloca turista, você viaja, você explora, você faz garimpo, etc, etc. O que acaba levando a uma devastação ambiental gigantesca. Ok, pessoal? Pessoal, nós vamos agora para a última parte da aula. Vocês já não aguentam mais Renato Araújo? Já não aguentam mais Renato Araújo? Não tem problema, se não aguenta mais, é só você se inscrever no meu canal do YouTube, Geografia com Renato Araújo. Se inscreve no canal do Exag. Vamos deixar o Exag e o Renato Araújo feliz? Se inscreve no TV Exag, se inscreve no Geografia com Renato Araújo, se inscreve no Insta, Exag Medicina, se inscreve, assina, segue Renato Araújo. Renato.sp Araújo no Insta, aí todo mundo vai ser feliz, inclusive você que vai ter acesso aí ao Renato Araújo. Muito legal, né, pessoal? Não é legal? Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Agora, para a última parte da aula, que é falar um pouquinho sobre a chamada geopolítica, que eu vou chamar de geopolítica ambiental. Não sei se exatamente o nome é geopolítica está muito correto, né? Alguns discutem, né? Será que é geopolítica ou será que é uma questão ambiental? Mas são as conferências do meio ambiente que vieram depois de Estocolmo e que eu considero bastante importante que vocês devam saber. A maior conferência do meio ambiente, a maior conferência da história do mundo em relação ao meio ambiente, aconteceu no Rio de Janeiro, é a chamada Rio 92. Hoje todo mundo chama de Rio 92, tá? Na minha época, eu vivia Rio 92, ela chamou Eco 92, ok? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, foi a primeira vez desde a redemocratização que o Exército ocupou o Rio de Janeiro com o objetivo de quê? Vai vir líder do mundo inteiro, a gente vai manter a paz. A gente acha que ocupação militar no Rio de Janeiro é uma coisa nova? Não. Começa da redemocratização aqui, ó. A primeira grande ocupação militar com militares no Rio de Janeiro começa com a Eco 92. E aí vem uma série de outras ocupações militares. A Rio 92, ela foi a maior. Foi a maior porque o mundo ficou muito... Quando tinha caído o muro de Berlim, o comunismo tinha acabado, o socialismo tinha acabado, o capitalismo venceu. Então agora nós temos que nos preocupar com outra coisa. Qual vai ser a grande preocupação? Porque o socialismo não é mais preocupação. Vamos nos preocupar com o meio ambiente, com a questão ambiental. E aí veio o rei, veio a rainha, veio o presidente dos Estados Unidos, veio o presidente do mundo inteiro, eu junto toda a galera para discutir a questão ambiental. E da Rio 92, né, o grande final, foram criadas diversas conferências, conferência do clima, conferência da biodiversidade, diversas reuniões, diversas conferências que abriram um leque enorme que existe até hoje, reuniões que vêm vindo até hoje, que começaram aqui. Mas o grande documento da Rio 92 foi a famosa Agenda 21. O que é a Agenda 21, professor Renato Araújo? A Agenda 21 é um documento assinado lá na Rio 92 que prevê uma série de metas a serem alcançadas pelos países no século 21 com o objetivo do quê? Preservar o meio ambiente. Ou seja, gastar mais, investir mais em pesquisa sobre questões ambientais, proteger as florestas, acabar com a pobreza, acabar com a miséria. Ou seja, você tem uma série de... A questão social também entrou na Rio 92, tá, pessoal? A questão da miséria, da pobreza, todas essas questões vão ser abarcadas pela Agenda 21. Ou seja, é um plano de metas,
O mundo tem que se preocupar com isso. Passados 10 anos, veio a famosa Rio mais 10, que não aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu na cidade sul-africana de Johannesburgo. Obviamente, mais 10 em 2002, ok? Aqui, pessoal, vamos debater o que nós alcançamos desde que acabou, né? Passados 10 anos da Rio 92, o que a gente conseguiu? Quais foram as metas alcançadas? A gente conseguiu muita coisa. Pessoal, a conclusão foi que os países fizeram muito pouco para alcançar certas metas, né? A maior parte dos países não alcançou praticamente nenhuma meta da Agenda 21, pouco se fez, e na verdade a Rio mais 10 ela foi bem legal, por quê? Porque os países se comprometeram, olha, a gente fez muito pouco, mas a gente precisa sim assumir o compromisso de tentar, né, alcançar as diversas metas, as diversas questões debatidas na Agenda 21. Então, vamos tentar, pessoal. Eles debateram, né, por exemplo, diminuição da emissão de gases poluentes, uma série de metas que eles falaram que eles iam alcançar em 15 anos, e a Rio mais 10, apesar de, né, num primeiro momento, nossa, não fizemos nada, a gente só debateu, né, 10 anos se passaram na Rio 92, ficou aquele climão, mas foi uma reunião bastante proveitosa. A pior de todas, mesmo, assim, o fracasso ambiental, assim, se o homem teve um fracasso, se os seres humanos tiveram um fracasso na questão ambiental, não foi na Rio mais 10, mas foi na Rio mais 20. Que aconteceu no Rio de Janeiro, de novo, aí aconteceu no Rio de Janeiro, obviamente, né, 20 anos depois, em 2012. Na Rio mais 20, você tinha um problema grave. Qual o problema grave, professor Renato? Foi a primeira reunião pós-crise de 2008. Ou seja, os Estados Unidos estavam tentando começar a se recuperar da crise de 2008, os Estados Unidos estavam começando a tentar sair daquela crise, e a Europa estava afundada na crise. A Europa ali, crise do euro, a crise dos PIGs, né? Portugal, Irlanda, a Grécia devastada economicamente, caos total. Aqui a gente percebeu que a questão ambiental, gente, ela fica em segundo plano quando a população está desempregada, quando a população está passando dificuldades econômicas, né? Pouquíssimos líderes vieram, alguns países sequer enviaram delegações, né? As reuniões foram completamente esvaziadas, o tempo foi muito curto da reunião, e assim, para não falar que não saiu nada dessa reunião, eles assinaram uma carta de intenções. Ah, gente, desculpa, eu estou aqui falando com vocês, vou tentar, né, criar um momento íntimo agora. Gente, carta de intenções eu faço na minha casa. Eu tenho intenção de ser rico, né? Eu tenho intenção todo mundo tem, é bonito, é legal. Mas, gente, não foi assumido compromisso, né? Por exemplo, muitos defendem que o ideal seria criar um organismo internacional do meio ambiente, como se fosse uma OMC, uma Organização Mundial de Comércio, que é capaz de punir países que não seguem regras comerciais, criar uma OMC, mas do meio ambiente. Uma organização internacional que pudesse punir os países que não cumprem regras básicas do meio ambiente. Pergunta se algum país aceitaria isso. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, pessoal? Em que você tem países importantíssimos do ponto de vista de poluição do ar, de esgotamento dos recursos naturais, países desenvolvidos. Vamos citar nomes, Estados Unidos, né, que abandonou o protocolo de Paris, né, que abandonou o Acordo de Paris ali em 2015, que colocou nos últimos anos do governo Trump a questão ambiental completamente de lado, ok, pessoal? Então, infelizmente, pessoal, essa discussão que a gente está tendo hoje, me parece, no momento atual, um pouco deixada de lado. Alguns países europeus tentam, alguns líderes tentam falar disso, mas no geral, da crise de 2008 para cá, a questão ambiental ficou em segundo plano, ok?
porque no final a gente precisa do emprego, a gente precisa de crescimento industrial, a gente não conseguiu mudar aquilo que eu comentei no começo da aula, pessoal, que é o quê? Nós não conseguimos mudar o modelo de consumo, o modelo de modo de produção. E como disse no começo da aula, pessoal, como dizem muitos cientistas, enquanto o modo de produção for esse modo de produção capitalista, do consumismo, etc, 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 é muito difícil que a questão ambiental, que todas essas questões que a gente debateu nessa aula sejam resolvidas ou sejam pelo menos pensadas. Ok, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Já deu tempo aí, pessoal? Tranquilo? Pessoal, eu gostaria de falar para vocês mais uma questãozinha aí, né? Que eu acho que é importante a gente lembrar, né? Que são algumas outras áreas do Brasil. Eu só vou falar, tá, pessoal? Para a gente não esquecer. A Mata Atlântica. Mata Atlântica, a devastação. Pessoal, sabe quanto resta da Mata Atlântica? 7%. Só 7%. Alguns falam 5%, já ia ter 12%, hein? Mas 5 a 7% é o dado que você pega. Destruição desde o pau-brasil, depois do pau-brasil, o ciclo lá do pau-brasil, lá no início da colonização, depois veio o quê? Depois veio o ciclo da cana no Nordeste, a mineração em Minas Gerais, o ciclo do café no Sudeste, especialmente em São Paulo, e a urbanização, né? Ainda hoje, a maior parte da população brasileira vive na região da Mata Atlântica. A Caatinga, que tem também grande parte do seu território destruído por causa da pecuária, da exploração de madeira, a Caatinga passa por um grave problema, a desertificação. A desertificação, a Caatinga está ficando com paisagens de deserto, ok? Uma diminuição drástica de chuvas. Uma outra questão, o cerrado. Não podemos nos esquecer do cerrado. Pessoal, a produção de soja, a criação de gado, a pecuária, a construção de hidrelétricas e a própria urbanização, Brasília, Goiânia, que são cidades hoje gigantescas, que destruíram áreas enormes de cerrado. O Pantanal, estamos no ano de 2020, pessoal. Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu aí, não faz nem 2 meses, né? 2 meses, 3 meses. As queimadas enormes num patrimônio da humanidade. O Pantanal, patrimônio da Unesco, pessoal. Foi devastado o Pantanal, né? Uma fauna. Eu vou confessar para vocês, eu amo os felinos. Eu sou fã dos felinos. Eu vi aquelas cenas dos felinos com as patas queimadas, aquilo me dói o coração, é uma coisa horrível para mim, né? Eu estive no Pantanal faz coisa de 2 anos, foi muito triste, uma das áreas mais bonitas sendo destruída, com queimadas, muitos disseram que foram queimadas criminosas, né? A Mata das Araucárias, quiçá o mais bonito dos domínios brasileiros, né, pessoal? A Mata das Araucárias, Mata dos Pinhais, praticamente todinha devastada por causa da soja, por causa da exploração de madeira. E finalmente, não podemos esquecer de mais 2 itens. Os campos de pradarias ali no sul do Rio Grande do Sul. Lembra que eu falei? Caatinga é desertificação? Nos campos de pradarias, o que a gente assiste é a arenização. Ou seja, a devastação dos campos de pradarias vem produzindo enormes bancos de areia que estão devastando, devastando áreas de campos de pradarias. E para terminar, pessoal, não podemos nos esquecer dos mangues e da restinga. Os mangues, o que é o mangue? Aquela área que você tem a confluência, o encontro do rio com o mar, né? E são áreas de preservação importantíssimas, porque lá você tem o berçário da vida marinha, mas o esgoto, os empreendimentos imobiliários, o turismo mesmo, né, pessoal? Que vem devastando essas áreas importantíssimas. E o próprio governo que parece que não está ligando muito aí para a preservação dos mangues. Esse é um pequeno resumo, pessoal, mas fiquem mais ligados aqui na Amazônia, que a gente discutiu mais. Pessoal, meu nome é Renato Araújo, Instagram, renato.sp.araújo, YouTube, Geografia com Renato Araújo, YouTube, TV Ezag, Instagram, Ezag Medicina. E se inscreva, toca o sininho,
dá like. Não se esqueça de fazer isso, pessoal, porque para mim foi um prazer inenarrável dar essa aula para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem bem.